só que numa rádio, numa televisão, provocaria uma demissão, com certeza, deste operador que vos fala. Que é um negócio inexplicável, né? O sujeito Não. reunir figuras tão Não, interessantes, né? isso daí é desculpável. Duro o cara que abre o microfone para entrevista importante, por É. exemplo, como aquela que demitiu o Recupero, né? Ah, pois é. Aí, Nós estávamos vivos já para contar essa história, né? pois é. De lá para cá teve outras também, né? Mas Não, um enfim. monte. A É, do é, Collor lá, que é o, é, negócio, o Collor com a é. cocaína, doeu quem doeu. É verdade. Bom, agora sim, já estou me vendo aqui, estamos realmente no ar. Eu quero apresentar a nossa atração de hoje aqui. Agora sim vou colocar o Falco no ar aqui, ó, está aí. Este é o nosso convidado de hoje. Deixa eu posicionar um pouquinho melhor a câmera aqui, porque a gente está com um reflexo aqui do. Deixa eu, deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. O Falco está um pouquinho. Eu tô lembrando aqui da entrevista que fiz há um tempo atrás Hum. com o saudoso Arthur Monteiro, Ah, sim. jornalista Arthur Monteiro. E o Arthur estava muito mal iluminado no, Sim. na sala dele, né? Uhum. E aí eu pedi pro Arthur se deslocar e ele tinha um notebook, né? Uhum. E aí lá pelas tantas ficou bom. Ele disse, não, é aí mesmo, para aí. Aí ele, então tá. Aí começamos a conversar, né? Ele era um velho companheiro de guerra, né? Com seus 70 e tantos anos, quase 80, né? Aí lá, 15 minutos depois da conversa, o Arthur disse, Marcelão, nós vamos ter que encerrar. Eu digo, mas por quê? Não, porque é o seguinte, eu não aguento mais, esse notebook tá muito pesado. Eu, não, eu tô segurando ele na mão desde a hora que tu mandou parar. Então aí eu digo, mas para aí, cara, tu tem que estar uma posição mais, né? Mas enfim, então eu me lembrei agora dessa do. Agora melhorei aqui bastante a, a câmera aqui. A gente deu uma escurecida boa e botei o Falco no ar aqui. Bem, quero então apresentar oficialmente o nosso convidado de hoje. O Falco é uma das figuras muito interessantes deste país. O Falco, para quem não conhece, nome do Falco é Arlindo Falco Júnior. Ele é engenheiro formado pela USP, pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele teve destacado trabalho recente agora na engenharia naval, que a gente pode conversar daqui a pouco. E é um importante, é isso que nos traz para essa entrevista aqui, é um importante analista e observador da cena político, econômico, social do país e do mundo. E é consultor sobre esses assuntos, influenciador nesses assuntos e na sua própria área profissional, que é da engenharia. O Falco, eu conheço o Falco acho que uns 40 anos, 30 e tantos anos, Pô, e você está nos denunciando, assim. é um currículo denúncia, né? É. E então a gente tá, eu tô reencontrando o Falco depois de tantos anos, né? Mas acho que estamos em plena forma, né, Falco? Ah, sim. E vamos conversar um pouco a respeito dessas coisas. O Falco tem conversado, analisado, observado a cena política do Brasil e do mundo de uma forma muito precisa. Tem escrito alguns artigos, feito algumas. Emprestado um pouco do seu talento literário, né, desta observação para nós todos. E eu acho que é uma boa hora da gente conversar um pouco a respeito destes assuntos todos, já que estamos diante de um estado diferentíssimo, né? Eu tenho ouvido de gente mais antiga do que eu que talvez a gente esteja diante de uma coisa parecida com a Segunda Guerra Mundial, né? Ou com a depressão de 29, enfim, coisas que a gente não vivenciou. Mas enfim, Falco, boa noite, prazer tê-lo comigo aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com você. Bem, o Falco, vamos começar pelo que estamos vivendo hoje. Nós estamos diante de uma situação absolutamente rara do ponto de vista do mundo. O que é que tu estás enxergando nesta cena
que envolve economia, política. Nós já estávamos numa crise, vivendo uma crise mundial. Não é preciso nem falar da brasileira, né? Mas e aí vem esse coronavírus para complicar um pouco mais ou embaçar um pouco mais a cena que nós já estávamos vivendo. O que tu estás achando disso? Bom, Marcelo, essa é uma pergunta que todos, né, devem se fazer de uma forma bastante séria. Por quê? Porque nós estamos realmente vivendo uma nova era, os princípios, os primórdios de uma nova era. Que, como toda coisa que nasce, ela traz junto a dor, né? Nada nasce sem dor. E essa nova era, que se eu posso dizer para você, assim, em poucas palavras, né? Nós tivemos uma época na humanidade onde a terra era o elemento de produção de riquezas e de agregar valor às coisas. Nós tivemos uma época das máquinas, onde as máquinas seriam e foram e são os elementos de criação de riqueza. E nós temos agora, iniciando essa nova etapa, uma era onde o conhecimento e a informação será o carro-chefe de gerar valor. Então, isso muda todos os paradigmas, sejam do ponto de vista econômico, cultural e de relações humanas, e acho que isso é o elemento de fundo que está na sociedade. Isso já está ocorrendo há um tempo. E essa sociedade está em crise, né? Você falou, e falou muito bem, que o coronavírus, e eu agregaria aí a queda dos preços de petróleo, foram, na verdade, só um balão, né? Um alfinete num balão que já estava prestes a explodir. A economia mundial derreteu, né? Hoje, inclusive, você vê, nós estamos numa situação onde os bancos centrais, principalmente o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, promete liquidez ilimitada e as bolsas caem, né? E caem por quê? Bom, hoje o primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, decretou lockdown na Inglaterra. Mas qual foi a base desse lockdown? Lockdown significa para tudo, né? Parou tudo. Eu tenho, inclusive, uma filha que mora em Londres, né? E ela estava dizendo, olha, quem sair na rua agora é preso. Então, ninguém pode sair na rua. Então, é essa circunstância. Agora, a base dessa decisão foi que o Imperial College fez um estudo, que é uma instituição importante lá na Inglaterra, avaliando que a possibilidade que esse coronavírus vai produzir 1 milhão de mortos na Inglaterra. Imagina um país do tamanho da Inglaterra, que tem uma população menor que a nossa, você tem 1 milhão de pessoas mortas, né? Então, a economia mundial está parando, né? E engraçado que a economia mundial está parando, ocidental, vamos dizer assim, e a China está retomando, a Ásia está retomando o processo econômico, conseguiu conter o coronavírus. Então, nós estamos entrando num quadro de profundas mudanças. E aí a principal mudança vai ser o seguinte, Marcelo, nós escutamos muito esses anos todos, que a iniciativa privada, que tem que fazer, o Estado não pode, o Estado é o Estado que vai salvar as populações e vai salvar as economias. Eu vejo, inclusive, economistas, banqueiros, falando que tem que ter plano Marshall. Mas vem cá, quem faz plano Marshall é o Estado. Mas você não defendia a iniciativa privada? Não é a iniciativa privada que quer fazer tudo? Cadê essa iniciativa privada agora? Eu quero fazer um parênteses aí. Eu tenho muitos amigos, né, que defendem o Estado mínimo, né? E até que diziam assim, se não atrapalhar já tá bom, né? E agora, eu sempre dizia, ó, isso aí, esse discurso dura até um banco quebrar, né? Porque aí vocês vão pedir dinheiro para o Estado, né? E agora a gente está vendo isso, né? O Estado tem que ser bom, tem que ser grande, né? Olha, se não for Estado, e é em todas as suas dimensões, né? Então, acho que esse é o grande debate de fundo.
certo? A sociedade, ou até porque o liberal é como aquele ateu, né, que prestes a deixar esse mundo, começa a rezar, né? O liberal é assim, entendeu? Ele é liberal quando está ganhando dinheiro, mas na hora que o bicho pega, ele exclama pelo Estado que tem que me salvar. Eu acho que quem fez essa frase foi o Niemeyer, né? Ele disse lá pelas tantas, eu sou ateu, graças a Deus. Não, é uma grande, Quem é uma disse grande, isso? é uma grande figura. Quando eu vim morar no Rio, de vez em quando eu ia lá no escritório dele, né? E ele é uma figura fantástica, fascinante. E ele iniciava toda a frase com um palavrão, né? Eu acho isso fantástico, né? Porque, começar a situação e já soltava uma, né? Então era uma figura assim fascinante, um frasista também lá. Eu tenho uma história do Niemeyer. Eu sou muito atento às coisas do Niemeyer, que meu pai é arquiteto. Infelizmente, meu pai não é tão apaixonado pelo Niemeyer como eu sou, né? Mas enfim, o Niemeyer ele tem mais do que uma frase, né? Um gesto. Quando em 79, quando o velho Prestes chegou de volta ao Brasil, né, sem dinheiro, sem grana, sem nada e tal, ele foi fazer uma visita pro Niemeyer e ele disse: vem cá, tu já tem onde trabalhar? O Niemeyer disse pra ele. Ele disse: não tenho, tô chegando e tal. Ele disse: então tu pega a chave aqui desse andar inteiro do meu escritório e tu vai te alastrando por aí. Isso aqui agora é teu. E se levantou e chamou a secretária e disse: olha, a partir de hoje quem manda aqui é esse senhor aqui, ó. E ele pegou e saiu, e o Prestes ficou sem pai nem mãe, não sabia o que fazer, né? Não, imagino. Esses gestos. E é um lugar assim, bonito, né? É um lugar bonito, fica em Copacabana, eu frequentei muito lá. É um andar alto, então você tinha toda a vista da Baía de Guanabara. Ele é uma figura fantástica. Depois, É uma figura fantástica. conta a lenda que depois que o Prestes, passaram esses anos e tal, e o Prestes ficou ruim de dinheiro, ele foi procurar o Niemeyer pedindo permissão, disse: ô Niemeyer, diz uma coisa, eu posso vender aquele negócio lá? E ele chega, cara, aquilo ali é teu, faz o que tu quiser, eu assino em qualquer Não, lugar. ele era uma pessoa bastante generosa. É. Ele, em toda a sua vida, não só ele teve uma coerência, né, em cima do que ele pensava, mas ele, antes de tudo, ele era uma pessoa profundamente generosa, né? Ele era uma pessoa assim que ajudava e ajudou muita gente. O Prestes foi um deles, mas não foi o único, né? Verdade. Tá, mas me perdoe a interrupção aí. Tu estavas falando Não, é que essa questão do Estado é a questão central, né? E olha só o paradoxo, né? Nós estamos numa situação onde todos os bancos centrais, agora inclusive entrou o brasileiro nessa conversa também, dizendo o seguinte: nós vamos fornecer liquidez para todo o sistema, né? Ilimitada. O Banco Central americano, há tempo atrás, o Federal Reserve, uma semana atrás, ele disponibilizou 1,5 trilhão de dólares para abastecer a liquidez do mercado. E baixou a taxa de juros a zero. Sim. Passado 4, 5 dias, o que aconteceu? A bolsa despencou e quase que nada desse dinheiro foi utilizado. Mas olha que paradoxo, você está com um problema de liquidez e ao mesmo tempo empaca no Banco Central mais de 1 trilhão de dólares que as pessoas não foram tomar, não foram vender os ativos para que fosse capitalizar e se tornar líquido. Então a questão, isso mostra em primeiro lugar que a questão é muito profunda. E aí eu pego uma medida que isso tem a ver com uma contradição que o Brasil está completamente fora da curva, né? Os países, o Trump, ele foi derrotado, esse projeto não passou, não só esse, né? E esse que eu vou falar é distribuir até $1.000 para cada pessoa contribuinte americano. Então, bom, o pessoal aqui não reclama do Bolsa Família, isso é um pouco mais do que um Bolsa Família, é muito mais do que um Bolsa Família. Digamos que é um dinheirinho um pouco melhor, né? Um pouco melhor. Isso representava $0,5 trilhão, né? Isso.
Só que o projeto dele, por isso que não passou, né, na verdade, entre aspas, esse era o morango do bolo, né, porque ele queria dar 2 trilhões ou 2,5 trilhões para enfrentar a crise. E o que significa isso? É que 1,5 ia para a iniciativa privada. Empresas como a Boeing estão quebradas. Bancos é uma situação difícil. Se fala em 30%, Marcelo, de desemprego nos Estados Unidos. Desemprego nos Estados Unidos, 30%, para você ter uma referência, no grande crash de 29, na Grande Depressão, a taxa de desemprego chegou a 25%. E aí se fala hoje em desemprego de 30% na economia americana. E aí fica no meio desse problema da crise, e isso é um problema importante aqui no Brasil, que todos os governos europeus, todos o governo americano, estão no momento atual preocupados com a liquidez das pessoas, porque senão a economia para. O Brasil é um país do mundo que aqui é o seguinte, tem que matar o povo, o assalariado e o pobre de fome. Então, é completamente na contramão do que está sendo feito no mundo. Inclusive o líder do presidente da República, né, que é uma pessoa até difícil de falar o nome, eu me recuso, né, deu $1.000. E a medida provisória que foi encaminhada ontem, ele até recuou hoje, mas foi encaminhada, era de demissão com redução de salário. Na cara dura. Entendeu? E no momento onde se as pessoas não tiverem dinheiro, vai quebrar e a quebradeira vai ser forte. Então, eu acho que no momento atual, as alternativas para enfrentar isso, elas têm que ser profundas. E ela parte de uma coisa que é básica. Além de dar saúde para as pessoas, porque esse vírus mata, então fica aquela falando assim, não, mas nós temos que cuidar da economia. Acho que foi dito, e isso tem que ser feito. Primeiro, a gente salva o povo. Depois a gente vê o que faz com a economia. Ah, mas quem é que banca isso? É o Estado. E tem vários países que estão falando o seguinte, nós vamos pagar o salário das pessoas em casa. E isso são os governos que estão falando. Vão pagar pelas empresas, até em vários países da Europa estão fazendo, nós vamos pagar o salário das pessoas que vão ficar em casa. É disso do que se trata. Tá não? É a hora de o Estado cumprir esse papel. E não é só um problema de garantir o que já está posto. É dar mais do que enfrentar essa crise, porque senão não adianta. Quem não parar para estancar a crise do coronavírus vai entrar em colapso. Tá? Não você vê a China. A China faz quase uma semana que não tem um caso. E os casos que provavelmente ainda vão aparecer são casos de chineses que estão voltando ou de outras pessoas que estão voltando para a China. Não são casos criados internamente. Agora, eles pararam a província inteira. Eles tomaram uma atitude de guerra, de segurar. Então, se você não tiver uma atitude dessa, você não estanca essa crise que estamos enfrentando. Agora, o Falco, o problema é ontem a gente conversava, fazendo uma prévia desse papo aqui, nós conversávamos ontem e você falava a respeito da liderança desse processo todo, da liderança econômica desse processo todo. Porque no que nós estamos falando aqui, nós estamos misturando a economia com o vírus, mas isso se misturou há dias atrás. Porque nós tínhamos essa, vamos dizer, essa situação de crise há muito tempo atrás do que o coronavírus. E eu te pergunto o seguinte, quem tivesse há 20 anos atrás, estávamos lá antes até na Guerra Fria, havia uma polarização, União Soviética e americanos, depois ficaram só os americanos, agora entra nesta cena, já há alguns anos, a China, que vem se tornando uma potência, né? Nós vemos aí a todo instante no Netflix os chineses fazendo produções cinematográficas como americanos, né? Qualquer hora. Foi bom você falar de Netflix. Eu vou falar sobre isso. Sobre a Netflix. Eles estão produzindo filmes aí a lá Missão Impossível, né? Sendo heróis e dando tiro e tal, e fazendo aquela arruaça toda, aquele
aquele monte de tiro e navios e aviões e não sei o que. Então, aí eu te pergunto o seguinte, quem é que está liderando, ou quem é que vai liderar, ou quem é que está. Quem é a bola da vez é a China mesmo, e ela vai saber transformar-se em alguma coisa útil para nós? Bom, essa pergunta é boa. Eu vou dividi-la em dois aspectos. Em dois aspectos. O primeiro, vou falar da Netflix. Eu acho que todos têm que aproveitar de assistir rapidamente a Netflix, como também aqueles que gostam de se locomover por esses sites de aplicativos, tipo Uber, é bom utilizar rápido. Por quê? Porque vão quebrar. Isso vai quebrar. Mas isso é um bom exemplo, e eu vou te explicar por quê. Tá, não? E através disso dá para explicar muito do que ocorreu e a natureza dessa crise. Tu vais falar agora por que eles vão quebrar? Porque essa pergunta é inevitável agora, diante dessa tua afirmação. Marcelo, quantas. A Netflix existe há vários anos, e o YouTube e o Uber. Uber também. Sabe quantas vezes eles deram lucro em toda essa existência? Ah. Nem um ano. Só acumulam prejuízo. Essa é a mecânica, Mas o socialismo rico. mas que negócio é esse, então, que só dá prejuízo? O negócio é esse exatamente assim. Eu promovo a liquidez, entre aspas, eu dou dinheiro aos bancos. Né? Esses bancos fazem o quê? Não tem o que fazer. Né? Eles têm que investir na bolsa. Então a empresa vale, sei lá, X%. Né? Só que na hora que um monte de gente tem dinheiro e vai comprar isso na bolsa, isso sobe o preço da ação. Ela sobe a 40% acima do que efetivamente ela poderia valer. E essas empresas emitem dívida. E se eu compro a ação, eu não estou valorizando. Então, essa valorização artificial é o que está sendo feito das empresas que nos Estados Unidos se chamam de empresas zumbis, que representam 40% da economia americana. Empresas que você subir 1% a taxa de juros quebram todo, que elas vivem de dinheiro barato, elas tomam esses empréstimos. Agora, isso não é conversa de gente de esquerda. Um dos maiores investidores americanos, Warren Buffett, ele falou, ele saiu da bolsa, não vou comprar. As ações estão 40% do que analisando o balanço, eu acho que as companhias valem. E ele não tem pouco dinheiro, falou, o que você vai fazer? Não, vou deixar o meu dinheiro parado. Mas como assim parar? Vou deixar parado, porque isso aí não se sustenta. E ele não falou isso agora, hein? Ele já falou isso há muito mais tempo. Então, esse socialismo de rico é assim. Você vai lá, pega o empréstimo, não precisa ter lucro a sua empresa, as ações vão ser valorizadas porque todo mundo vai comprar, tá, não? Todo mundo desse mercado financeiro, é o que fizeram aqui no Brasil. Teve um monte de pessoa, o que fez? O governo aqui baixou a taxa de juros. Não baixou? A taxa de juros no Brasil está próximo, se você descontar a inflação, está quase zero, a taxa de juros, particularmente a Selic. O que acontece? Essas pessoas, um gerente de banco chega para elas e fala o seguinte, olha, o CDI está dando pouco, a renda fixa está dando pouco, o que você tem que ir para a bolsa que está bombando. Aí botaram dinheiro na bolsa. O que aconteceu? A renda variável? A bolsa explodiu. Então, teve milhares de pessoas que perderam toda a sua poupança, perderam seus recursos, perderam ou total ou parcialmente as suas reservas. Então, e isso acontece e aconteceu em massa nos Estados Unidos também. Você imagina esses fundos de pensões que existem nos Estados Unidos, que praticamente viviam, entendeu? Porque esse é um dos problemas também da economia americana. Esses fundos de pensão todos vão quebrar, ou seja, o aposentado que pagou esse fundo de pensão a vida inteira não vai ter a sua aposentadoria para receber. Então, essa é a dimensão da crise. Né? É uma dimensão sistêmica. Segundo, a China, para usar uma palavra que o pessoal de mercado financeiro... Deixa eu te fazer um pedido. Eu te fiz ontem Oi. o mesmo pedido, vai lembrar. Isso me enseja a contar uma história rapidinha. Na última campanha do presidente Lula, que vai ser uma das personagens que daqui a pouco eu sei que tu vai citar, havia um problema técnico nas gravações dos programas do Lula. Havia um ronco, um estranhíssimo ronco, um zumbido.
Pô, chamaram técnicos, trocaram microfones, trocaram cabos, mesas, engenheiros chamaram os caras, engenheiros de áudio e tal. Não teve jeito, cara. Aquele ronco permanecia. E aí chamaram um técnico, né? Desses de rádio, assim. Eu falei, cara, pô, eu tenho 40 anos nessa profissão, dá uma olhada aí, vê o que nós vamos fazer aqui de errado, que tá dando um ronco na gravação. Aí o cara olhou, o presidente falando, e aquele ronco, né? Ele disse, não, parou. Pô, vocês não estão vendo onde é que vem esse ronco, cara? Eu disse, bom, onde é que vem esse ronco? Esse ronco vem da barriga do Lula. Aí eu disse, mas como que vem da barriga? Eu disse, pô, são 3 horas da manhã, cara. Você já deu comida pra esse homem? Aí ele disse, não, normalmente ele janta depois da gravação. Eu disse, pô, mas são 3h30 da manhã, cara. Esse homem tá com fome, ele tá com a barriga roncando, né? Aí, então descobriram que o Lula, usava aquele microfone de lapela, né? Perto da barriga, captava o ronco da barriga do homem, né? Coitado. Então eu contei eu relembrei dessa história aí pra te pedir pra parar de bater nessa mesa, porque teu microfone tá na mesa. Ah, bom. Entendeu? E tu fica Aí veio um barulho. Exatamente. Aí me lembrei do Tá Lula. bom. Tá. Mas aí eu quero retomar a conversa te dizendo assim, quem é a China mesmo que vai liderar? A China tem competência. Ontem tu me falaste que a China hoje está ponteando a tecnologia de ponta dessa nano tudo, né? Essas coisas pequenas que a gente não enxerga, a inteligência artificial, o 5G que a gente ouve falar na televisão e que a gente sabe que é óbvio que aquilo é uma mentira, porque não funciona nem o 3G nesse país, né? Então, quem é que está liderando? É a China que vai fazer isso aí? É a China que vai transformar a qualidade da economia? Ela que vai se... Para onde é que nós estamos indo, hein, Falco? Para você ver essas coisas, a gente tem que fazer. Quando você desce de avião, né? E você olha uma costa, você vê assim um contorno muito claro da costa, você vê os entradas e tal. Quando você chega perto, aí você começa a dar conta dos detalhes e perde aquela noção que você tem de todo. Evidentemente que, do ponto de vista tecnológico, a China é hoje, e a economia chinesa, e a infraestrutura da economia chinesa, a infraestrutura é o quê? 60%, mais de 60% das antenas de 4G, eu não estou falando de 5G, estão na China. É mais fácil você falar com um celular da Mongólia, entendeu? De uma província extremamente afastada chinesa, ou do meio de uma floresta, do que no centro de Paris, às vezes. Por quê? Porque eles têm a infraestrutura, é um povo altamente conectado, né? Para o chinês, ele não viaja principalmente de avião. Ele viaja internamente de trem, de alta velocidade, né? Então, ou seja, é um povo conectado, é uma infraestrutura nova, e em algumas coisas, particularmente no 5G, que no Brasil a gente acha que é um telefone mais com velocidade maior. Só que o 5G ele permite que você tenha, do ponto de vista econômico, ele promove praticamente uma revolução. Para usar uma palavra que os jornalistas conhecem bem, por conta das transmissões, ele praticamente leva a zero o delay que existe entre você dar uma ordem e uma máquina obedecer essa ordem, né? Então você pode transformar, por exemplo, um trem em um trem dirigido sem piloto, vamos dizer assim. Sem piloto. Se bem que o brasileiro, a gente fala sem piloto, nós estamos se sentindo um pouco assim, né? Nós estamos sentindo que o avião está no ar e nós estamos sem piloto hoje aqui no Brasil. E com então, delay. Uma situação, e com delay, né? E com um delay tremendo, que não tem como fazer aqui esse negócio pousar. Você pode chegar na China hoje e entrar no hotel e você fez o check-in. Por quê? Porque você tem a tecnologia de reconhecimento facial que te identifica, você entra, o cara já te dá a tua chave, você já entra e já vai embora. Eu tenho um colega que voltou recentemente da China
e que ele disse que a frase que ele mais fez na China foi como assim? Porque em tudo que é lugar que ele ia, os caras já sabiam quem ele era, para onde é que ele ia, de onde é que ele vinha, o que ele estava fazendo. Né? Então ele dizia, mas como assim? Como é que você sabe? Mas como assim? Né? Então é isso que tu estás falando, né? Quer dizer, os caras lá de cima Ainda sabiam mais tudo. nós aqui que somos um povo muito caipira, né? O brasileiro, principalmente a nossa elite, é uma elite extremamente caipira, intelectualmente caipira, e esse é um traço mesmo de qualidade nossa. Né? Agora, Marcelo, te digo o seguinte, a Alemanha, te faço essa comparação para trazer uma reflexão às pessoas. A Alemanha tinha uma tecnologia no final do século XIX, começo do século XX, né, superior à inglesa. Tinha superado do ponto de vista econômico e do ponto de vista tecnológico. Os ingleses não tinham ainda a solda elétrica. Né? A indústria elétrica na Alemanha se desenvolveu muito mais rápido, inclusive do ponto de vista de inovação tecnológica, né? Do que na Inglaterra. Eles inventaram a solda elétrica. Se bem que quem inventou foi um sueco, mas ele fez a fábrica na Alemanha. Né? Então, as inovações. Agora, a tecnologia por si só, ela não garante a você ocupar um espaço de ser. A Alemanha perdeu a guerra. Então, ela perdeu a guerra e, mesmo tendo uma tecnologia superior, ela não conseguiu ser a nação mais proeminente da Europa e do mundo à época. Então, isso tudo, a história nos ensina que o risco que nós estamos passamos hoje de ter um conflito em larga escala mundial é muito maior do que na época da Guerra Fria. Por mais paradoxal que para muitas pessoas possa achar. Né? Por quê? Porque você acha que aqueles psicopatas do Pentágono que apoiam uma estratégia e desenvolvem essa estratégia do Pentágono, do First Strike. O que é o First Strike? First Strike é uma coisa que, em rápidas palavras, é o seguinte: é um ataque nuclear preventivo fulminante que você destrói seu adversário. Isso é o First Strike. Então, você acha que pessoas que elaboram uma estratégia dessa, né, que acabaram de matar o general iraniano, que era um representante diplomático, que estava no Iraque, convidado pelos Iraque, que o Iraque está sendo intermediário de uma negociação pedida pelos americanos entre a Arábia Saudita e o Irã, e mataram o cara. Você acha que essas pessoas, em sã consciência, vão largar o osso, vamos dizer assim, na moral? Eu não acredito nisso. Não creio nisso. E acho que quem crê nisso aliás, ainda bem que tem gente que não acredita nisso e se preparou para. E isso eu falo que mais até do que a China, a Rússia, nesse terreno, ela está infinitamente muito mais. Eu estou falando no terreno militar. Né? A Rússia ela está muito mais avançada, não só em relação à China, mas em relação ao próprio Estados Unidos. Né? Então, ou seja, você tem que ter uma dissuasão. Os Estados Unidos se comportam como aquele bêbado violento no botequim. Então, e armado, então alguém precisa dar um jeito nele. Entendeu? Então essa é a circunstância. E acho que o único país do mundo que ainda bem que existe, que tem essa capacidade hoje é a Rússia. Muito mais até que a própria China. Mas, voltando para a China, nessa crise atual, e aí essa palavra deve ter entrado aí para o vocabulário das pessoas, quando a bolsa cai 10, 20 pontos, depende do país, se aciona o que se chama de circuit breaker. Né? Ou seja, você tem uma interrupção e aí a bolsa volta. Quem pode ser o circuit breaker da economia mundial é a China. É a única, porque se você fala que nós estamos, o coronavírus é uma guerra, e ele é uma guerra, ele tem que ser encarado assim, porque se não for encarado como uma operação de guerra, o fracasso é total. O Ocidente encarou isso como uma coisa, não, é uma guerra, tem que ser uma operação de guerra. Isso foi dito isso está sendo dito pelo Trump, né? Está sendo dito por vários líderes mundiais, né?
Só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, até o Boris Johnson, que era um cara que estava nesse bloco meio Trump, né? Já se descolou. Hoje ele é lockdown na Inglaterra. Então, olha, não dá para eu suportar 1 milhão de mortos. Foi isso que os cientistas apresentaram para ele do Imperial College. Então, Eu acho que só o Bolsonaro que anda dizendo que não é uma gripezinha que vai me derrubar, né? O Bolsonaro não está entendendo nada, né? eu acho que ele está entendendo. É, eu não sei porque na vida, né, a gente que tivemos a vida que nós tivemos, engraçado, eu tenho uma coisa comum com a Ariano Suassuna. Eu sempre tive uma certa identidade com maluco. Eu gosto de maluco, entendeu? Não, eu gosto de maluco. E maluco tem lógica. Talvez por uma questão interessante, os malucos não são malucos. Exatamente. Mas eles têm uma lógica, né? Tinha vários ali, quando no Rio Grande do Sul, ali tinha uns malucos meus de estimação. Que cara que aparecia na minha casa às 3 horas da madrugada, e tal, enfim. Aquelas coisas assim. Mas acho que ele entende bem, entendeu? Acho que o Bolsonaro, e acho que as pessoas erram ao tratá-lo assim como um cara louco, despreparado. Não, o Bolsonaro não é. Eu também, em análise, eu sou um cara muito frio. Tá não? Marcelo, saiu 2 pesquisas hoje. E confirma o que, para mim, eu achar, e acho e continuo achando. 35% é uma base dele que não sai, fazendo o que ele fizer. Isso você tem hoje no Datafolha, você tem isso no Ibope. Ele mantém o pessoal dele. Então, não, se desgasta. Mas ele tem os 35% dele. Então, fazendo o que ele vai fazendo. Segundo, ele enfrenta problemas. Ele enfrenta problemas sérios internamente. Eu acho que essa coalizão que ele representa, né, é uma coalizão que tem fissuras visíveis, né? Evidentemente que essas fissuras não transformaram em rachaduras abertas. Mas eu acho que ele e o Mourão não dividem o mesmo copo, nem a mesma sala, né? Para dizer o mínimo, né? Não quero me aprofundar nisso, ou pelo menos colocar mais, mas, por exemplo, o dia lá que o Baraninha fez aquela presepada com a China, e nada é por acaso, um dia antes, o Mourão tinha se reunido com a Huawei chinesa. Certo? Que isso se trata de uma licitação que o Brasil ainda vai fazer, né? E alguns, né, entre os quais o Mourão se insere, né, e até eu falo isso porque ele disse isso publicamente. Ele é a favor da Huawei participar da licitação no Brasil. Se vai participar sozinha, se vai pegar uma metade, se vai pegar um naco, isso não importa. Aliás, você fala... As nossas telefônicas, todas, mesmo com um sinal que pode ser encarado ali, nós podemos reclamar dele, ela não teria melhorado em nada, porque todos os equipamentos são comprados da China. A Huawei já está no Brasil. Não? E ela não é uma fabricantezinha de celular, se bem que é o melhor celular do mundo. Minha filha veio da Inglaterra, ela trouxe um assim, para você que é jornalista, ela seria um fantástico, né? Enfim, tem várias características ali, mas ela não é só uma fabricante de equipamentos para o cidadão, ela é fabricante de hardware, ela é fabricante de equipamentos, de antenas, sistema de conexão, que fazem o sistema funcionar, fazem com que cada um que tem um celular, um laptop, um computador, tenha a sua conectividade. É disso que se trata. Esse é o centro do negócio da Huawei. Não é uma fabricante, não é uma Apple da vida que só vende celular, certo? A Apple é uma fabricante de equipamento para um usuário. A Huawei não. Ela tem, só no departamento de pesquisa dela, mais 100 mil pessoas. A lista das maiores patentes, ela é a primeira nessa coisa de 5G. Ela é a primeira companhia do mundo em número de patentes registradas.
Então, eu tô me lembrando aqui de uma história que meu pai me contava há 30 anos atrás, que na época daquela grande revolução industrial que se fez na Alemanha, pós-guerra e tal, que eles se potencializaram, a indústria mecânica, né? A Alemanha é até hoje ela é muito boa, né? E eles para desafiar a indústria dos relógios suíços, eles mandaram de brincadeira, eles mandaram um eixo de relógio, mas uma coisa, milinésimo de pequeno, né? Eles mandaram para uma fábrica de um relógio suíço, famoso lá, não sei qual que é. E aí a fábrica essa suíça pegou o eixo alemão e fez um furo de ponta a ponta no meio do eixo e mandou de fez volta. um furo É, longitudinal. é. Ó, E aí mandou eu, de eu volta. trabalhei, o meu último trabalho foi fabricar submarino. É. Então era uma caldeiraria pesada, né? E Uhum. eu estava na área fabril. Então eu sei bem o que você está falando de furo. Só que a gente tem que furar peças um tanto quanto maiores, né? Não peças pequenininhas, que a dificuldade é a mesma, né? Sei. A dificuldade é a mesma. O maior e o menor, eles têm uma qualidade, são muito difíceis de fazer. Uhum. Né? Bom, Pois é, mas então voltando aqui, tu achas então, eu tô querendo pegar o fio da meada dali da esquina, né? Porque a gente costuma, quando fala em política ultimamente, e tu ontem no pré-papo que a gente fez ontem, tu falaste de uma forma muito interessante, né? Que a gente está acostumado a falar e parece que não sabe falar de outro jeito, senão com o olho no retrovisor. E quem fica com o olho no retrovisor, tu fizeste uma, uma imagem muito interessante, né, para ilustrar. Quem olha no retrovisor e não olha para frente, bate no poste, né? exatamente. Então o que eu estou querendo aqui é saber ali na esquina, o que que vem na esquina ali, depois desse coronavírus, que a gente sabe que vai, a gente não sabe quando, mas vai, daqui a pouco descobrem uma vacina, daqui a pouco fica todo mundo bom e tal, não sei o quê. Mas aí continua o problema da economia do país, do mundo. O mundo continua em crise. Né? E quem é que vai liderar isso aí? Tu falasse em China e lá pelas tantas tu foi mais adiante, falou em Rússia. Quem é que está pronto para fazer isso? Será que Bom, eu acho que você fez a pergunta, né? E eu vou te dizer o quem é seguinte, que está pronto ou quem é que está mais pronto, né? Vamos dizer assim. eu te digo o seguinte, eu sou olha o paradoxo, eu sou profundamente otimista com o futuro do Brasil. Então, o que falta ao Brasil é ter um estrategista, então, uma liderança com visão de estrategista. No Brasil, até hoje, nós só tivemos dois, eu te disse isso. Um, que é o meu favorito, né? Que é o homem que inventou o Brasil, né? Pena que eu só fui ler sobre ele depois se eu tivesse conhecido mais em detalhes como eu Aliás, fui fazendo. Ah, antes de tu revelar aqui, na RDA Brasil, no ar, hum, quem são esses dois, hum, eu ontem fiquei surpreendido, né? Eu achei que hum, tu ia falar do Getúlio Vargas, tu ia falar do Brizola, tu ia falar do Lula, tu ia falar, sei lá de quem vem por aí, né? E tu hum. citasse duas pessoas que, olha, não sei se são citados em cursos superiores nesse país. Esse é um problema. É uma O vagabundo. Brasil, Então, o Brasil não conhece o Brasil, pois como diria a música que exato, a Elis Regina que é a cantava. Elis, né? A nossa história é uma história que nos é sonegada, é contada de uma maneira. Então, te faço uma pergunta que uma hora a gente. Por que que no Rio Grande é o único lugar do Brasil aonde um cavalo malhado, que em São Paulo, no Nordeste, chama de pampa, aí no Rio Grande se chama de tobiano? Então, essa é uma pergunta. Isso tem a ver também com história. Mas deixa isso para lá. Bom, então nós somos um estrategista. Né? O estrategista é o quê? É aquele que pensa não na próxima eleição, não numa facção, não em problemas. Tá? É o que pensa décadas à frente.
e até casos como o primeiro deles, que é o meu favorito, que é Alexandre de Gusmão, peça há séculos à frente. Né? Então, exatamente, esse foi um grande, maior estrategista que uma pessoa. Eu cheguei a cobrar de uma grande figura, uma grande pessoa que eu admiro muito, Celso Amorim, falei, Celso, mas por que você não trouxe os restos mortais desse homem e do irmão dele, que era outro louco? Né? Era um outro louco. O cara inventou o balão. Né? O irmão do Bartolomeu de Guzmão, o padre voador, inventou o balão. E os dois estão enterrados fora do Brasil. Então aí o Sá fala, poxa, é mesmo. Tal. E é engraçado, porque os dois nasceram em Santos, né? O Celso e o Alexandre Guzmão. E o outro foi o Geisel. Então, bom, o Geisel foi um grande estrategista. Aí você. A Aí. relação com a China, eu começo assim, até na carta que o Lula mandou para o Xi Jinping, ele faz a justiça ao Geisel, porque quem abriu relação com a China foi o Geisel. Quem abriu relação com o mundo árabe foi o Geisel. Aí você vai provocar então o regozijo de toda a esquerda que se diz esquerda. Mas são fatos. Eu, O segundo PND foi um projeto. O Geisel ficou pouco tempo no governo para um governante, né? Menos sim. que o Lula, por exemplo. Agora, quando o Geisel saiu do governo, você tinha 4 setores de ponta de tecnologia que o Brasil não tinha e começou a ter. Né? Primeiro, o Brasil não tinha exploração de petróleo offshore, no mar. Isso é Geisel, que começou com ele como presidente da Petrobras e depois foi lá a descoberta da Bacia de Campos. Eu fui muito amigo, e alguns amigos meus têm esse defeito, eles morrem, né? Do Carlos Walter Marinho Campos. Não, é desgraça, eles morrem. Você Não sabe o que é? mandam. Deixa eu te fazer outro parágrafo aqui interessante. Já faz tempo. Aliás, nem sei qual é a condição agora, mas já faz tempo que o senador expediu a mim, quando eu entrevisto ele normalmente ele vem com uma piada desse tipo assim, tipo, olha, ontem eu mandei um telefonema com a minha sogra, que ela tem aquela irritante saúde. Essa é muito boa. Irritante saúde a sogra do Expedião. É isso E aí. tem aquela onda também de, porra, morre o fulano, morre o Beltrano, e o Sarney, hein? Nem o resfriado. O que vamos fazer, né? Mas enfim, tá, e aí? Não, mas você tem 4 setores que eu não vou pegar cada um. Você tem exploração petróleo offshore, que nós não tínhamos. Energia nuclear, que nós não tínhamos. Se dependesse da nossa academia, nós estamos até hoje ali, não tinha feito nada a respeito. Né? E rompeu com os Estados Unidos e fez um acordo nuclear com a Alemanha e tivemos uma geração. Até hoje nós não terminamos a água 3. Mas isso as pessoas têm que lembrar que isso começou com Geisel. Tá, não? E como eu atuei muito no ramo de energia, como você falou, então não tem como você não dar esse mérito. Né? Para o álcool, se tem uma indústria de álcool no Brasil, e o álcool, naquela época, nós estávamos vivendo o problema do primeiro choque de petróleo, isso é Geisel. Nós não tínhamos petroquímica. Tá, não? O Brasil não tinha petroquímica. Então, ou seja, nós não tínhamos a soja. Entendeu? O problema é que a ignorância é que atravanca o progresso brasileiro. Né? As pessoas acham que a soja é uma planta de clima tipo do centro-oeste. Não é verdade. Entendeu? A planta soja é do centro-oeste porque teve uma empresa chamada Embrapa, na época do gás, que aclimatou, porque a soja é uma planta de clima frio. Os chineses estão plantando, fizeram um acordo com os russos, estão plantando soja na Sibéria. Tá, não? Pra você ter ideia. Tá, não? Então, você teve 4 setores. Aí, então, isso é uma visão de um homem que tem uma visão estratégica. Tá? É disso que eu estou falando. Não estou falando mal de ninguém. Eu falo, não, mas o gás foi isso. Eu falo, não, foi. Inclusive, para aqueles que acham. Eu fui preso na época do gás. Fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional, ameaçado de 477. Tá, não? Mas, porra, eu não sou. E que eu saiba também, Getúlio Vargas não era assim, vamos dizer assim, uma figura, na época da sua primeira fase de governante brasileiro, que eu saiba quem entregou a, A a, honra.
a Olga Bernardi e o livro Memórias do Cárcere não é um livro de ficção, né? Então, mas se você for julgar historicamente alguém, você tem que ver o que ele fez pela nação e não ficar perdido em determinados problemas. Para os russos tem um daqueles formadores da nação russa que chama-se Ivan o Terrível. Ele não devia fazer isso porque ele ficava quebrando o vidraço dos vizinhos, né? Esse nome ele não surgiu à toa para ele. Mas é uma figura que foi. Então as nações elas são feitas por homem e as nações são feitas aí usando uma frase do Churchill que eu gosto muito, por sangue, suor e lágrimas. Então, e muitas vezes por crimes, né? É assim que são constituídas as nações. A história das nações não tem nada de poético. Então, elas dependem de muita coisa, né? Então, acho que é isso que nós precisamos no Brasil. Então, eu sou otimista por quê? Olha, primeira coisa do meu otimismo. A base para uma reindustrialização acelerada do Brasil, que nós perdemos, nós ficamos nessa mentira com esse câmbio supervalorizado no Brasil, que acabou com a indústria brasileira. Nós éramos, até a década de 90, um país industrial. Quando o Brasil teve a ideia da relação com a China, então, nós éramos um país industrial, eles eram um país agrícola. Olha como inverteu a coisa, né? Então, e nós fizemos isso agora de câmbio. Aí, você falou a China. O câmbio da China com o dólar é 7-1. Nós aqui estamos 4-1. O produto chinês, para nós, com uma moeda ali, estava barato. Mas nossa moeda, e essa coisa desse tripé que foi inventado lá atrás, na época dos tucanos, câmbio, o tripé era câmbio, juros e superávit primário. Câmbio sobrevalorizado, segura a inflação. E muita gente comprou essa ideia, né? Então, essa visão neoliberal de esquerda no Brasil, não estou criticando ninguém por isso. Eu acho que não tem nenhum espaço para isso. Nós temos que sonhar e sonhar alto no momento atual. Primeiro, Agora, nós temos que digitalizar o Brasil. Tá, mas me dá uma impressão de que tu estás achando que esse atual ministro está fazendo está certo, né? Pelo menos nessas duas, vamos dizer, esses dois números que ele está defendendo, que é a inflação baixa e este câmbio altíssimo aí, que ele até dia desses... E o juro baixo. O juro baixo. O juro baixo e o dólar lá em cima. Dia desses até ele fez aquele desaforo para as empregadas, enfim. Mas parece que tu estás achando que essa política econômica ela está certa nesses dois índices, que ele está pretendendo alguma coisa? Ou ele tá chegando a isso sem querer? Bom, primeiro ele chegou a isso como imposto, né? Ele chegou a isso porque essa foi a política mundial, né, de sobrevalorização. Isso é uma política do Banco Central americano, do Banco Central europeu, do Banco Central japonês, de baixas taxas de juros, foram baixando as taxas de juros, né, que é um instrumento base de política monetária, e nós é que ficamos parados no tempo. Então, ou seja, quando você tem um país, e nós temos a dependência por conta da moeda e do dólar, né? Nós temos uma dependência essa com os Estados Unidos. A moeda mundial é o dólar, né? Então, como lá foi feito, aqui ele fez também. Mas, porém, isso é também que eu alerto, né? Se quiserem reindustrializar o Brasil, claro que isso não é fácil, claro que precisa ter um plano de Estado, claro que precisa ter, inclusive, você elencar uma certa... Mas as condições objetivas estão dadas para isso. Até porque eu penso no Senado, por isso que eu estou te falando que é hora de estrategista. Não é cara que pensa em eleição. Cara, eu vou ser candidato. Eu não gosto de conversar com candidato. Geralmente, candidato é um bicho que só pensa naquilo. Então, ele não pensa em outra coisa não que na eleição. Só pensa naquilo é bom, né? É. Então, primeiro, você tem as condições básicas. Você tem uma taxa de juros baixa e você tem um câmbio que permite que as nossas exportações sejam. E terceiro, que eu agrego que é importante, o mundo vai importar menos. Então,
o mundo vai importar menos. Então, quem puder fazer em casa, tá não? Quem puder fazer as coisas em casa, a economia mundial, dentro dessa nova economia mundial, isso é uma questão estratégica. Segundo problema que aí também tem que se fazer nesse novo mundo. Ou seja, o Brasil não pode entrar na briga, tá não? Que é uma briga mundial, sem ter lado. Isso é uma coisa que a gente que pelo menos foi moleque, foi criado na rua, né? Da escola para brincar na calçada e tal, aquela turma, aprende rápido. A primeira briga que eu fui separado dos meus amigos, eu apanhei dos dois. Eu levei uma porrada de um, eu levei uma porrada do outro. Então você entrou numa briga, escolhe um lado e sai dando. Então, porque senão você vai apanhar dos dois lados. Né? Eu acho que isso daí é uma coisa simples. Mas o Brasil tem uma coisa meio caipira, meio deslumbrada, muito olhando para o retrovisor. Nós somos assim, nós somos amigos de europeus, nós somos amigos desses, nós não podemos ter lado. Meu amigo, quem não tem lado não defende seus interesses. Tá? Não defende seus interesses. Tá? Você vê na crise, eu não vou nem discutir os aspectos, né? Eu vou só discutir o aspecto do coronavírus. A Venezuela, primeiro que o Maduro está lá. Eu até fiz uma brincadeira com alguns amigos e perguntaram, até porque eles achavam que a queda do Maduro era iminente. Eu falei, bom, ele está maduro, mas ele não vai cair. Ele é maduro, mas não vai cair. E não caiu e não vai cair. Pode cair por outros motivos. Pode tropeçar, cair, tem que levantar, pode quebrar uma perna, isso ele pode fazer. Ou podem matá-lo, isso também pode acontecer. Mas cair, porque o não. Quantas pessoas têm coronavírus? Olha só a solidariedade mundial que ele está recebendo. Ele recebeu aviões da China, material da China, está recebendo da Rússia. Olha só a Itália. A União Europeia, nesse processo, ela acabou. Ela acabou, e quem falou isso, inclusive ontem, falou que, olha, nós estamos acabando. Foi a Christine Lagarde, que é a chefe do Banco Central Europeu. Porque a Itália, na hora do vamos ver, quem está segurando as pontas lá é Cuba, é Rússia e é China. Na hora da dificuldade, isso vale na vida e vale para as nações. Você está quem fica do teu lado. Então, essa história de ser amigo de todo mundo é coisa de babaca. Então, é coisa de gente que não vai longe. Acho que essa questão assertiva do ponto de vista internacional nós temos que ter. Então, nós temos que botar as nações, e isso é uma frase de um americano, elas não têm amigos. As nações têm interesses. E nós temos que botar os nossos interesses no centro. E saber com quem a gente faz parceria e quem a gente não faz. Né? Acho que esse é o problema. Então, acho que nós temos que ter essa maturidade. Então, acho que essa é uma visão, né, que os governantes, né, têm que ter. E eu sou otimista porque as condições base mundiais para isso, elas são fortes. Quem é que mais investe no Brasil? Quem é que exporta capital para a América Latina? Aliás, qual é o maior exportador de capital no mundo hoje? É a China. Os Estados Unidos importa capital. Nós, nessa draga que nós estamos aqui, nós somos um dos credores da dívida americana. Então, olha que bonito. Então, nós somos credores dos Estados Unidos, nós não somos devedores dos Estados Unidos. E acho que isso na crise é bom jogar na cara e as pessoas têm que ver. E eu conheço amigos liberais, eu tenho alguns caras, amigos, pessoas que eu conheço que são do mercado financeiro, e que um que ele foi bem mais franco, até porque tem a relação de amizade. Se não fosse o Lula, desculpa a expressão, ele usou assim, nós estávamos tudo fodidos. E olha só por quê. Porque hoje o Banco Central brasileiro está numa situação melhor que o Fed americano. Isso ele me falando. E por quê? Porque nós somos credores dos Estados Unidos. O Fed comprou aquele restolho todo de ações, o balanço dele está todo bichado, tá? De hipoteca, de empresas que foram compradas por um valor que elas não valem, né? E agora, se não fosse a tal das reservas cambiais que o Lula e a Dilma deixaram, o país estava em bancarrota. O que segura o Brasil, então, o que garante o Brasil ter uma grande vantagem sobre vários países, inclusive sobre a Argentina, nossos irmãos aqui do lado, né? Nós temos uma reserva
forte, um colchão forte. Eu, inclusive, fiquei muito bravo. Tem alguns, eles têm que defender a moeda. Rapaz, tem que defender nada, tem que defender as reservas. No meio de uma crise, tem que defender a reserva. Então, você não tem que defender moeda. Moeda, deixa a moeda para lá. Então, eu tenho que defender a reserva. Aquele dinheirinho suado que está lá guardado. E isso que tem garantido para o Brasil e garante ao Brasil uma situação estratégica extremamente importante para a gente sair dessa crise. Que uma hora, eu concordo com você, uma hora acaba. Aliás, os governos também acabam. Agora, nós precisamos de um plano mais estratégico, Marcelo. Eu acho que esse é o problema. Tu dissesse que o Brasil teve dois grandes estrategistas e tu não citaste nenhum dos líderes dos últimos, sei lá, 50 anos. Ou pelo menos aqueles que a gente imaginava que tu fosse falar. E aí eu estou me lembrando também, aí eu estou olhando para fora do Brasil e disse, vem cá, mas então, se o Getúlio, se o Lula, se a Dilma, se o Fernando Henrique, se sei lá mais quem, não foi um grande estagista, se o Jango, se o Jânio, se o JK, se o sei lá quem, não foi um grande estadista, quem é que no mundo foi? Eu ontem ouvi uma história do presidente americano, lá dos anos do crack, lá do 29, o Franklin Roosevelt, que o Roosevelt tinha tanta credibilidade junto aos americanos que ele fechou os bancos 4 dias, naquele estado que estava. Os americanos foram aos bancos, tiraram todo o dinheiro. 4 dias depois dos bancos fechados, o Franklin mandou abrir os bancos e tinha fila nos bancos para depositar dinheiro. Porque o Franklin Roosevelt disse, agora vai dar. E os americanos acreditaram. Então, eu te pergunto o seguinte, não é exigir demais que a gente tenha, nesses 500 anos aí, 2 estadistas? Não, são coisas diferentes. Estadistas nós tivemos vários. O Lula foi um grande estadista, foi o maior líder que o Brasil já teve. Então, isso eu não tenho Mas dúvida. de quem que Eu nós estou falando estamos... de estrategista. É um cara que não pensa no agora, no depois de amanhã e tal. É um cara que tudo bem, posiciona você como país. Note bem. Tá, posiciona você como país. Mas olha só. Um ser humano político, para ser bem amplo, que tenha capacidade para mudar um país, ou torná-lo ele grande, ou que brigue por igual com os outros, ele tem que ser um estrategista, ele não pode ser só um estadista, como tu está dizendo. Mas aí que eu te digo, aí que eu te pergunto, não, tu não estás exigindo demais que um país só seja grande se ele tiver um homem desse quilate aí? Porque nós não temos. Eu olho na prateleira desse boteco chamado Brasil e digo, estamos em falta. Não, eu te digo o seguinte, quer dizer que o que precisa, né? E as catástrofes, elas são boas, né? E elas são boas porque elas permitem a gente ter uma visão. Você pega, por exemplo, um grande estrategista mundial, hoje, se eu puder dizer é o Putin. Então, ele pega a Rússia quebrada, desmoralizada, uma nação lá, com a moral lá no dedão do pé, então, e reergueu a Rússia. E reergueu economicamente, e reergueu militarmente, e ergueu socialmente a Rússia. Né? Então, quando eu falo estrategista, não é que as lideranças que estão aí não possam desempenhar esse papel. Apenas é que, muitas vezes, os líderes políticos aqui no Brasil, quando se reúnem, eles querem discutir plano de governo. Né? Plano de governo. Né? Plano de governo, se é caso, eles ganham a eleição. Eu acho que o debate que está colocado hoje
pela profundidade da crise mundial, então, e eu acho que essas pessoas têm como entender isso, se eles entenderem a dimensão da crise, é que eles têm que ver o Brasil daqui décadas. Né? O que eu quero do Brasil daqui a essas décadas? O que eu quero fazer daqui a essas décadas? Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Né? Você vê só, te dar um exemplo prático, e que muitas vezes as pessoas não entendem. E aí, quando você vai analisar historicamente, você percebe isso claramente. O PT é fruto da industrialização que teve no Brasil na década de 70. Foi assim que nasceu o PT. Né? Dos conflitos sociais, das greves e tal. O PT ele nasce e a perda da expressão política do PT nos grandes centros, ela se dá, ela é exatamente a outra face da moeda da desindustrialização do Brasil. Você está entendendo? Então, e isso daí foi uma coisa que não passou. Então, você passou, por exemplo, no governo Lula, o único lugar onde teve alguma coisa foi na área na área de petróleo. Fora disso, você não teve uma industrialização do país. Você teve até um monte de papagaiada ali, que eu acho isso ridículo, dizer que agora nós vamos ser uma sociedade de serviços, pós-industrial. Isso aí é um sonho de uma noite de verão para um país como o Brasil. Então, o que eu conclamo é pensar, e aí o que é ser estratégico? Você imagina, foi muito mais difícil para o Geisel, cara. Põe na tua cabeça. Por que eu dou exemplo para o Geisel? Porque, primeiro, que a isenção não é, vamos dizer assim, do nosso time, né? Não é das pessoas que jogarem no nosso time. A gente não torce para o time dele e tal. Então, eu gosto de dar esse exemplo porque da isenção. Você imagina o que foi difícil para o Geisel, por exemplo? E ele rompeu com o Silvio Frota. Esse pessoal que está aí hoje no poder são todos filhotes do Silvio Frota. A rompimento foi em cima da reabertura de relação com a China e do reconhecimento de Angola. Inclusive, se você for ler o manifesto do Silvio Frota, ele fala isso no manifesto dele. E que o governo do Geisel está cheio de comunistas. Para variar sempre essa fixação. Então, olha como foi difícil. Ele teve que cortar na carne. Essa fixação é muito boa. O Geisel teve que cortar na carne. Ele enfrentou uma situação, né, onde, inclusive, pessoas que estavam dentro do bloco de poder, né, das Forças Armadas, eram radicalmente contra ele. A principal oposição nessa política dele veio de dentro dele. Então, quando eu falo para você que, olha, ele pegou uma crise, o país numa situação muito mais complicada. O Brasil não tinha recurso energético à época, nós estávamos num choque do petróleo. Né? O petróleo estava barato, de repente subiu. E ele assumiu o governo dentro de um choque de petróleo. Estabeleceu um projeto de desenvolvimento em cima de um choque de petróleo. É disso que eu estou falando. Então, eu não estou falando analisando as figuras. Eu estou falando o seguinte, um ator. Eu gosto muito de dois atores. Para mim, são os melhores atores que eu vi na minha vida. Um é um conterrâneo meu, que é o Vittorio Gassman, né? E o outro é o Anthony Quinn. Porque você tem um monte de ator que ele interpreta a si mesmo. Né? Ele é o mesmo em tudo quanto é filme. Agora, o Anthony Quinn, ele podia ser um esquimó, ele podia ser um grego, ele podia ser um árabe, ele podia ser um mexicano, que aliás ele era. E ele se transformava de acordo com o papel que ele tinha que se enfrentar. E o Vittorio Gassman é o pai, para mim, dos grandes atores americanos que estão vivos hoje. O Al Pacino e o Robert De Niro tem ele como ele. Mas é que eu te digo por quê. Os líderes, eles têm que se transformar. O Getúlio fez isso. Certo? A primeira fase do Getúlio, ele não tinha... O Getúlio se reinventou, né? Ele se reinventou. Os líderes têm que se reinventar. Então, não pode fazer um discurso com cheiro de naftalina, que é mais do mesmo que eu já fiz. Porque as pessoas sabem que a crise é mais profunda que isso. E é esse sentimento que talvez as pessoas mais observadoras tenham notado deste Lula que saiu da cadeia, né? Ficou um pouco mais do mesmo, né? Exato. Eu acho que esse é um problema.
esse é um problema. E não é só um problema do Lula, né? Isso é um problema da esquerda, em geral. Esse é um É um problema problema do da país, oposição né? em geral. É, É o problema do país. é. Você está entendendo? Problema do país. Né? Por exemplo, ele foi para a Europa. Se eu pudesse dar algum conselho para ele, não dá para você pegar um aviãozinho e não ir lá falar com o Putin? Tá não? Mas aí dava. Pega o aviãozinho, tá Mas pertinho. aí ia dar muito na vista. Ué, meu amigo, quem tem medo disso, quem tem medo de se molhar não sai na chuva. Certo? O Lula podia ter feito, cá, vamos nos encontrar lá num café em Paris, hein? O Ah, Putin isso me não, lembra o o Tancredo. Putin não Isso me iria. lembra o Tancredo. Eu fiz até uma relação de amizade com ele, com o Simval Guazelli. Você lembra que ele foi Oh, grande vice? parlamentar, hein? Nossa, e ele tinha, quando ele era vice do Simão, ele tinha um escritório lá na Rua dos Andradas, e eu ia sempre lá, a gente ficava conversando, e ele me contou histórias saborosíssimas do Tancredo, né? Do Aham, Tancredo e do Geisel, né? Porque ele era muito ligado ao Geisel também. aham. E quem tinha essa mania de agente secreto era o Tancredo, que quando ele ia falar com o Geisel, o Simval, que era um dos intermediários do Tancredo Neves, e depois ele ia para dar a repasse lá da conversa. Aí ele ia para Minas, o Tancredo marcava num botequim, numa vila, não sei aonde, e aí o motorista de táxi, você imagina, o cara foi governador do estado, para achar uma biboca lá no meio não sei aonde, lá da Grande Belo Horizonte, e ele nunca marcava em Belo Horizonte, ele não gostava, e nem em escritório, ele gostava de botequim daquele de pé de estrada, entendeu? Mas é essa mania de agente secreto. Né? Ele não queria ser visto. Agora, quem não quer ser visto também não vai ser lembrado, né, meu Não compadre? quer ser lembrado, é claro. Eu acho que É, esse é que é o problema. é. Então, O Arlindo Falco Júnior, olha aqui, ó. hum, Os números não mentem. Nós diga. estamos falando há 1 hora e 11 minutos. Nossa, E quanto tempo. parece que foi 10 minutos, né? Boa. Pois é. Então eu sou obrigado aqui a remarcar uma nova conversa. Agora tá moderno a gente falar em série, né? Ah, sim. Agora tudo é série, né? É, A gente já via o seriado do Batman, né? Nos anos 70. Agora voltou, tudo é série agora, né? eu sou mais antigo que você, rapaz. Pois é. Eu sou da época do gibi. Do Não, gibi, né? não tinha isso, do Tinha. gibi. Então você tinha gibi em série. E no cinema também. É, Você tinha Roy Rogers, Tarzan, mas tinha Batman no gibi também, né? tinha Batman um pouco depois. Aham. Os primeiros que aparecem é Tarzan, e aqueles no cinema, os filmes eles não tinham. Assim, você tinha que em uma semana assistir um pedaço. Sim. Na hora que o cara ia dar o tiro e o outro ia morrer, parava, você tinha que viver a próxima semana para ver o próximo capítulo. Então demorava uma semana para ver o outro. Eu sou do tempo do gibi, mas é o gibi que a gente comprava, mas nem lia o gibi, porque dentro do gibi vinham outras coisas Ah, recheadas, entendo. entendeu? Percebo. Vinha o Zéfiro recheado e tal. Ah, não, pô. Então, Claro. mas olha aqui, ô Falco, me diz uma coisa, para encerrar esse negócio aqui, eu me lembrei até de te interpelar na hora certa, mas eu deixei passar, porque quando a gente falava lá do 4G, tu falasse das antenas do 4G, eu me lembrei logo do Beira-Rio, né? Na Copa do Mundo, ó, do Brasil agora aqui, o Beira-Rio era uma beleza, né? A gente passava na frente do Beira-Rio aquelas antenas colossais de 4G, né? A internet da gente parecia uma bala, né? E terminou a Copa do Mundo, levaram as antenas, rapaz. Não sobrou uma. É. Ficou 2G na frente do Beira-Rio. E parece que o time também. Eu quero te perguntar uma coisa. Tu continuas um colorado empedernido? Olha, eu te digo o seguinte, quer dizer, é claro, eu continuo colorado, mas assim, baixos teores, eu lhe explico por quê. Né? Baixos Não, eu também teores é aqui no muito Rio, bom. É. eu sou botafoguense, Ah, lá. né? Eu fui botafoguense da época de frequentar estádio. Por exemplo, o Maurício, que jogou no Internacional, Ah, ele era atleta do Botafogo. E sim, eu conheci ele em Porto Alegre, depois aqui eu fiquei amigo dele aqui, enfim, sim. conversamos várias vezes. Mas tu é do tempo do. Chegou a se pegar o Garrincha? Não, não, eu
Tu é Peguei a pós-Garrincha. geração depois. Tu é E não deve, pós-Garrincha. a geração depois, o time depois do Botafogo não deveu nada, Hum. tá não? Pro time do Garrincha. O time do outro tinha meio campo, você tinha Gerson, o ataque você tinha Jairzinho, Puxa. Paulo César, Ah, é, o Paulo Roberto, César. Paulo César. tá não? Paulo César, o crioulo, né? O Caju, que Caju. jogou inclusive Que aí vem muito aqui, sabe? Ele tem casa aqui em ele Florianópolis. jogou em É, Porto Alegre, é. jogou no Ele Grêmio. já teve aqui na RD Brasil, rapaz. É. Já falou mal de todo mundo, que ele tem uma língua pesada, né? Não, ele tem uma língua pesada. É, E é uma pessoa do bem, viu, cara? é. É assim, Ele é não, uma claro que pessoa, sim. assim, profundamente do bem. Ele tem Eu fui inventar de conversar com ele sobre CBF, né? Pô, Nossa, ele é queimado pra burro. Não, esses caras não respeitam os nossos jogadores, os atletas. Eles têm que respeitar. Porque, pô, rapaz, foi uma malhação feia. Ele é queimado com a CBF, né? isso é verdade. E os caras exploraram muito eles mesmo, né? Ele tem toda a razão. Não, e toda aquela geração deles, né? Né? É. Você vê o Mas seguinte, hoje qualquer perna de pau aí Ah, ganha centenas de milhões. é. Então, você vê o Rivelino, você vê o Gerson. O Gerson trabalha até hoje. Ele entrou pro rádio, não saiu até hoje. Então, as pessoas têm não O tinha essa. Gerson, o Gerson trabalha até hoje, certo? Certo, é isso. Não, esse foi o maior meio-campo que eu vi jogar na minha É vida. verdade. Mas esse eu cheguei a Vi pegar, hein? nada parecido. Esse E ele eu fala que cheguei a o pegar. Didi, eu não vi o Didi jogar, e ele fala que o Didi jogou mais. Bom, se o Gé jogou tudo aquilo, Pô, imagina o Didi, não. que foi o professor dele. É. Aliás, meio campo de todos os tempos, vários de nós estamos futebolista. Meio campo, para mim, de todos os tempos da seleção brasileira. O único que nunca foi campeão do mundo é esse que eu vou te falar. Meu Falcão. meio de campo é Falcão, Falcão. Didi e Gerson. Esse é o meio-campo para mim da seleção brasileira de todos os tempos. Nossa Então, é senhora. um time assim. E pro ataque, então, é uma desgraça. Né? Pelé, Garrincha. É, é, Essa molecada não tem nada. é verdade, é verdade. Hum. Então tá. Ô Falcão, vamos marcar um próximo encontro aí nas redes, a gente vai se falando. E Tá. obviamente, né, isso aqui, essa conversa não termina nunca, né? Sim. Pelo menos na vida da gente, né? Isso é verdade. Eu sempre digo para os amigos o seguinte: as coisas sérias que a gente discute, a gente sempre tem que discutir do ponto de vista histórico. Porque na linha da história, a gente é desse tamanhinho, a gente não vai viver Exatamente. nada, né? Então nós estamos discutindo coisas importantes para que nem os nossos netos vão ver, né? É isso aí. E isso provoca uma ansiedade muito grande nas pessoas, na gente É, mesmo, né? Em é isso aí. discutir política, né? Então tá. Falco, muito obrigado, viu? Foi um Tá, obrigado você, obrigado os ouvintes e até a próxima. prazerzaço conversar contigo. Acho que foi muito legal. Isso aqui vai ficar agora arquivado. Eu vou passar tudo isso aqui pro Facebook agora. Vai estar lá salvo na RW Brasil. E vamos nos cobrar na próxima conversa aqui, hein? Tá bom? Não, pode fazer perguntas que para mim trazer as perguntas que não tem problema não. A Tá gente certo. só deu uma pincelada Tá bom. rápida ali. Tá Um bom. abraço, amigo. Um abraço. Tchau. Tá, tchau, tchau. Esse é o Falco, o Arlindo Falco Júnior, que talvez muita gente não conhecesse e que passou a conhecer aqui na RW Brasil. Nós vamos conversar outras vezes, com certeza, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima.